Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito amor só para você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Eu queria falar de um tema super sério hoje. E uma das razões que eu comecei a pensar muito nele é que eu tenho uma queridíssima coordenadora, manager, na minha equipe que sofre com isso. E eu vi ela passando por tantas cirurgias, tantos problemas. Eu queria falar de problemas de psicológica e alimentação. Especificamente, eu gostaria de falar sobre a anorexia e a bulimia, ok? Muitas vezes os pacientes têm os dois. Eu queria ajudar a resolver esse problema de um lado mais espiritual, ok? Porque o tratamento dessas condições com medicamentos da psiquiatria, antidepressão, o tratamento principal, que é a psicoanálise, não está funcionando muito bem. 1/3 dos pacientes pioram. Mais ou menos 1/3 dos pacientes fica o mesmo. E 1/3 dos pacientes, menos que 1/3, 20%, melhoram. Então, algo mais tem que ser considerado. Então, eu como um médico, né, sou cirurgião há 28 anos, gostaria talvez trazer mais uma perspectiva nesse seríssimo problema. Número 1, estatística. Qual é a seriedade deste problema? É a diagnóstica que mais mata em toda a psiquiatria, toda a psicologia, mais mata, ok? Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. Geralmente esse problema ocorre em 95% mulheres, porém pode ocorrer nos dois sexos. Geralmente a idade é de 12 a 30, porém 15% das mulheres acima de 50 sofrem com tal problema. Esse problema nas universidades é absolutamente uma epidemia, chegando a quase 15% de todas as universitárias sofrem desse problema. O que é que nós vemos com pacientes que sofrem da bulimia, anorexia e muitas vezes os dois juntos? Eles têm uma obsessão com a imagem deles ou delas, ok? Elas sempre se acham gordas. Elas têm uma obsessão com exercício. Fazem exercício ao ponto de uma neurose. Elas têm um medo, horror, ódio da comida, ok? Então, e a imagem que eles estão vendo no espelho, porém o mundo inteiro em volta deles dizendo que você está muito magra, é uma pessoa gorda. Então há uma distorção da imagem deles e delas. Geralmente a performance delas cai, as notas baixam. Elas ficam mais e mais isoladas do ponto de vista social, ok? Mas eu queria, essa é a estatística, são os sintomas que nós vemos frequentemente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a causa. A causa, especialmente nos meus pacientes, né, porque a cirurgia plástica atrai uma grande porcentagem de pacientes com neurose ou psicose. Isso também notado por muitos profissionais e até a literatura. Essas pessoas vêm de famílias, geralmente, que têm uma obsessão na perfeição de fora, a perfeição material. Ou vem de culturas muito rígidas, onde a menor coisa, como por exemplo estar atrasado, é um grande crime, entendeu? Então, são famílias obcecadas, que têm uma obsessão pela perfeição. São famílias que não discutem problemas. São famílias que nem admitem ter problemas, ok? São famílias que colocam muita ênfase notas e as melhores universidades e
A obsessão, coisas materiais, ok, gente? Então, esse geralmente é o comecinho. Alguns comentários, 10, 11, 12, sobre o peso, começa, ok? Então, gente, hoje eu gostaria, porque é uma coisa que afeta muito as minhas pacientes, e claro, o cirurgião plástico, na verdade, não pode operar nessas pessoas. Elas precisam primeiro ser evaluadas por seus líderes religiosos, psicoanalistas e também psiquiatras, ok? Então, gente, vamos falar um pouquinho do estrago, do dano que causa ao corpo, começando de cabeça ao pé, como eu sempre gosto de fazer. A pessoa limitando tanto as calorias, limitando tanto a nutrição, o corpo, ele vira para si mesmo, desesperadamente, procurando essa tal nutrição. É importantíssimo a proteína, que você precisa mínimo 1 grama por quilograma. Digamos, você pesa 60 quilos, você tem que obter pelo menos 60 gramas de proteína por dia, que é uma quantidade significativa. O corpo começa a catabolizar o cérebro, gente. Então a pessoa perde a habilidade analítica. Até tem problemas, problemas psicológicos podem piorar, ok? Então a inteligência cai, gente. A habilidade de raciocinar cai. Vamos falar sobre o sangue, né? O sangue, que são células vermelhas, as células brancas. Ambas células são menos construídas, feitas. Então você tem menos habilidade de lutar contra infecções e câncer e outras doenças. E também mais cansaço, a pessoa fica mais fraca porque não tem como levar o oxigênio para os tecidos, ok? Pulmão. O corpo começa a digerir o pulmão, gente. Problemas respiratórios. Rim. Como essas pessoas frequentemente também não bebem os seus sucos, as suas águas, enfim, o rim começa a deteriorar, ok? Coração, essa é a parte que é talvez mais assustadora. O coração é um músculo, então o corpo começa a dirigir seu próprio músculo, catabolismo, ok, gente? Então o coração fica muito mais fino, ele tem menos habilidade de circular o sangue, então a pressão cai, gente. Muitas vezes essa condição é letal, eu já falei, é a maior mortalidade de todas as condições na área da psiquiatria, da medicina, da psicologia, ok? Muitas vezes as pessoas morrem de ataques do coração, sim. Então, gente, vamos falar um pouquinho a razão que eu estou aqui hoje. É uma coisa que me tocou com meus pacientes, é uma coisa que me toca com a própria coordenadora nas minhas companhias. Eu amo muito ela. Gente, eu quero vir um pouquinho do ângulo um pouquinho diferente. Claro, você precisa ser evaluada pelo psicólogo, psiquiatra. Por que psiquiatra? Muitas vezes a pessoa precisa um medicamento para a depressão. A depressão pode ajudar a causar esse problema. O nutricionista, óbvio. Mas eu gostaria de vir de um ponto de vista além do psicoanalista, ok? Um ponto de vista um pouquinho espiritual, que de vez em quando eu gosto de fazer. Eu acho que a única coisa está faltando um pouco. Gente, vamos nas nossas igrejas, nos nossos grupos sociais, reeducar esses pais, ok? Criar um meio ambiente onde errar não só é um pecado, mas um passo super necessário para crescer. Gente, eu tive muito sucesso na minha vida, graças a Deus. Não é possível ter sucesso sem fracassar. Você sabe que eu fiz 6 aplicações para Harvard. 5 vezes eu fui negado a entrar na Harvard. Então, gente, o Churchill, um dos meus heróis, né? O Churchill, ele foi demitido da academia militar. Primeira pessoa na família dele por séculos, ou pelo menos décadas, que foi demitido e salvou a Europa
do nazismo, né? Do ataque do fascista. Então, gente, não é possível ter sucesso sem fracasso, ok, gente? Então, foi o grande jogador de basquetebol americano que falou, eu sou um grande campeão, porque eu primeiro fracassei. Então, vamos criar famílias onde fracasso é reconhecido como parte do crescimento normal. Vamos ter famílias que vão discutir, olha, gente, essa semana a gente tá brigando muito aqui, o que vamos fazer para melhorar, entendeu? Então, famílias que admitem os problemas que estão tendo, famílias que admitem que errar não é o fim do mundo e, finalmente, vamos ser menos seculares, gente. Essa obsessão com o material, onde se formou as suas notas, é bom, mas minimamente bom. O importante é preparar, é olhar para trás da nossa vida e ver que nós ajudamos a humanidade, ver que nós somos bons pais, ver que nós somos bons patriotas, ok? As coisas não materiais são muito mais importantes. Gente, eu amo você, eu amo o Brasil, chegou a nossa hora, então vamos se cuidar, ok? Do ponto de vista do corpo e também do ponto de vista psicológico. Tchau, tchau.